Conta uma história, Rosa. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Conta uma História, Rosa. Nesse canal eu conto histórias para crianças de todas as idades. E antes de mais nada e qualquer coisa, eu quero agradecer pelos 200 inscritos. Na verdade já temos 200 e mais um pouquinho, né? Então agora é rumo aos 300 inscritos. E mais do que o acúmulo de inscritos, né? Um número simplesmente. Cada inscrito é uma pessoa e eu fico muito feliz dessa pessoa estar aqui envolvida com o canal, querendo ouvir histórias, as histórias que eu compartilho, querendo ouvir as palavras que eu trago que não são minhas, né? E que tocam no nosso coração e repercutem lá dentro de nós e faz com que a gente olhe a nós mesmos, olhe o mundo de uma maneira diferente. Enfim, é alimento pra gente e a gente tem direito a esse alimento, o alimento que a literatura traz. E a história que eu vou contar hoje é sobre uma moça paquistanesa que tem 23 anos de idade. Ela tem a mesma idade do meu filho mais velho e por um triz, uma coisinha assim, ela poderia não estar aqui entre nós viva, mas ela está. Ela sofreu um atentado quando tinha 15 anos de idade. Por muito pouco ela não teria sobrevivido, né? Mas sobreviveu. E esse atentado ela sofreu porque ela ousou sonhar e construir um mundo melhor. Um mundo em que as mulheres, as meninas, teriam os mesmos direitos que os homens de estudar, de frequentar as escolas. Então, com vocês, um livro escrito pela própria Malala. Essa é a menina da qual eu estou falando, a moça da qual eu estou falando. Malala, que aos 17 anos recebeu o Prêmio Nobel da Paz, a pessoa mais nova a receber um prêmio dessa magnitude, né? E agora, em 2020, se formou em política, ciências e filosofia, se eu não me engano. Enfim, se formou em Oxford, a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, da própria Malala Yousafzai, não sei se pronuncia assim o sobrenome dela, Malala e seu livro mágico. Vamos ouvir? As ilustrações são de Querasquet. Você acredita em mágica? Acredita? Quando eu era muito nova, costumava ver um programa de TV sobre um menino que tinha um lápis mágico. Se tinha fome, ele desenhava uma tigela de curry e ela se tornava real. Se ele e seus amigos estavam em perigo, o menino desenhava um policial. Ele era um herói, sempre protegendo quem precisava de ajuda. Eu queria muito ter um lápis mágico igual ao dele. Então a gente vê aqui a Malala e seus irmãos assistindo a televisão. Se tivesse um lápis mágico, eu poderia pôr uma fechadura na minha porta. Assim meus irmãos não poderiam me incomodar. Parar o tempo, assim poderia dormir um pouquinho mais todos os dias. Apagar o cheiro do lixão que ficava perto da casa. Então a gente vê que apesar da família da Malala ser ligada à educação, seu pai ser o diretor de escola, vocês vão ver isso daqui a pouco na história, eles tinham uma condição financeira, né, uma situação não muito confortável. Eu usaria o lápis mágico para fazer outras pessoas felizes. Desenharia os vestidos mais lindos do mundo para minha mãe. Os melhores prédios do Vale de Swat para o meu pai, onde ele abriria escolas em que as crianças poderiam estudar de graça. Uma bola de verdade para eu e meus irmãos não tivéssemos que brincar com meias velhas. Então, ó, um
pouco do que eu falei, né? Para vocês. Toda noite, antes de ir para a cama, eu desejava ter o meu próprio lápis mágico. Toda manhã, quando acordava, eu olhava na gaveta do meu criado mudo, mas ele nunca estava lá. Malala à noite, Malala ao acordar, procurando o lápis mágico. Um dia, fui jogar cascas de batata e de ovo no lixão. Franzi o nariz, espantei as moscas e tomei cuidado para não sujar os meus sapatos. Então eu vi uma menina mais ou menos da minha idade mexendo no lixo. Perto dela, um menino segurava uma vara com um imã na ponta e tentava pescar metais. Aqui a Malala observando, né? A menina, as outras crianças. Quando meu pai chegou em casa, contei o que tinha visto. Ele ficou triste. Ah, eu disse. Sim, Honey, ele respondeu. Eu gostava de quando meu pai me chamava de querida. Por que nunca vi aquela menina na escola? Porque ele começou a dizer, então fez uma pausa. Porque, Honey, no nosso país, nem todo mundo manda as filhas para a escola. E algumas crianças têm que trabalhar para sustentar a família. Aqueles meninos vão vender todo o metal que encontraram. Se estivessem na escola, sua família passaria fome. A escola era o meu lugar preferido. Eu nunca havia pensado na sorte que tinha só de estudar. Então aqui a Malala e seu pai conversando. Meu pai sempre dizia, Malala vai viver livre como um pássaro. Agora eu me perguntava, se poderia ser livre de verdade? Naquela noite eu pensei nas famílias que não tinham comida o suficiente. Pensei na menina que não podia ir à escola. E até em como esperariam que eu cozinhasse e limpasse a casa para os meus irmãos quando eu fosse mais velha. De onde eu venho, muitas garotas não podem se tornar o que sempre sonharam. Então, a Malala aqui na janela, observando em volta, ou pensando que talvez a vida dela, conforme ela fosse crescendo, não fosse ser tão livre, né, cheia de possibilidades, como ela acreditava até então. Eu sabia que se eu tivesse um lápis mágico, poderia desenhar um mundo melhor e mais pacífico. Primeiro, iria apagar a guerra, a pobreza e a fome. Então, desenharia meninos e meninas com direitos iguais. Aqui os prédios destruídos do Paquistão pelas guerras. As crianças indo para a escola. E o lápis, né? Estou dando tudo isso real, a reconstrução, a educação. Nos anos seguintes, em vez de desejar um lápis mágico todas as noites, passei a me esforçar muito na escola, todos os dias. Queria estar sempre entre as melhores alunas da classe. Eu frequentava, olha, uma classe só de meninas. Até que os homens poderosos e perigosos declararam que as meninas estavam proibidas de ir à escola. Eles patrulhavam as ruas da nossa cidade, carregando armas. Então ela fala aqui de um grupo extremista, né, os talibãs. Então aqui as meninas cobertas com as suas burcas, os homens armados e a Malala estranhando tudo aquilo enquanto vinha da escola. Uma a uma, as meninas pararam de ir à escola. Abu,
Aba. Onde estão todas as alunas? Elas não se sentem seguras aqui, Honey. Como alguns poucos homens podiam impedir todas as garotas do nosso vale de ir à escola? Se mais pessoas soubessem o que estava acontecendo conosco, elas poderiam ajudar, eu pensei. Aqui Malala conversando com seu pai, as cadeiras vazias, né? Cada vez menos meninas indo para a escola. Desejar não era o bastante. Alguém precisava falar. E por que não eu? Escrevi sobre o medo de ir para a escola e sobre como algumas das minhas amigas tinham mudado de cidade por causa do perigo que elas corriam. Escrevi sobre o quanto amava a escola e sobre o orgulho que tinha de usar meu uniforme. A Malala criou um blog a partir das suas escritas e tudo que ela escrevia, né, através da internet foi se propagando, foi tomando rumos, chegando a locais inimaginados, né, foi adiante. Depois que comecei a escrever, não parei mais. Fiz discursos e viajei pelo meu país espalhando a minha história. Até falei com um repórter de um jornal estrangeiro famoso. As pessoas queriam saber sobre a minha vida. Falei por todas as meninas do meu vale que não podiam falar por si próprias. Aqui a entrevista que a Malala falou, né, a um jornal estrangeiro. Minha voz se tornou tão potente que aqueles homens perigosos tentaram me silenciar, mas eles não conseguiram. Então, após sofrer o atentado, a bala, onde ela ficou gravemente ferida, teve que ser transferida, sair do Paquistão para ser tratada, foi transferida para um hospital na Inglaterra. E eu vou colocar aqui na descrição um link de um vídeo, um curta, que fala da Malala, fala desse momento e que não foi o final da história. Vocês assistam também, que ele é bem ilustrativo, bem interessante. E agora minha voz está mais forte que nunca, porque as pessoas se juntaram a mim. Fizemos um coro em defesa daquilo que acreditamos. Nós levantamos nossa voz pelos necessitados. Ajudamos pessoas em perigo, mesmo aquelas do outro lado do oceano. Pensamos no mundo como uma família só. Então as pessoas se encontram, né? Se unem, ou presencialmente, ou virtualmente. Isso a gente está vendo na pandemia, né? Que os encontros não precisam ser só físicos, né? A gente pode se ligar virtualmente e ser forte. Você ainda acredita em mágica? Eu acredito. Escrevi sozinha no meu quarto, mas pessoas do mundo inteiro leram a minha história. Agora milhões a conhecem e ajudam a espalhar minha mensagem de esperança. Finalmente encontrei a magia que estava procurando, nas minhas palavras e no meu trabalho. Então aqui protegida, né, dos talibãs que continuam ameaçando a vila de Malala. Ela já retornou, depois desses anos todos, ao Paquistão, mas tem que estar sempre protegida, né? Porque ela sabe que ela continua correndo risco. Então aqui as meninas, ó. Todo o trabalho dela é no sentido de auxiliar que meninas do Paquistão e de outras partes do mundo possam estudar, né? Que as crianças sejam protegidas, enfim. Eu sou Malala. Sempre desejei poder tornar o mundo um lugar mais pacífico. E todos os dias trabalho para transformar esse sonho em realidade. Aqui é a reprodução do discurso dela na ONU. Como eu falei para vocês, né? Ela se tornou a pessoa mais nova a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, aos 17 anos. E a sua frase histórica.
Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. E aqui ao final tem uma carta dela pra gente. Vou ler, tá? Querida amiga, querido amigo. Quando criança, eu via na TV um desenho chamado Shakalaka Bom Bom. Era sobre Sanju, um garoto que podia tornar real qualquer coisa que desenhasse com o lápis mágico que tinha encontrado. Ele e seus amigos se metiam em encrencas o tempo todo, mas com a ajuda do lápis mágico sempre conseguiam encontrar uma solução. Minha infância transcorreu sem grandes problemas. Cresci no Vale de Swat, um lugar lindo no noroeste do Paquistão, com 2 irmãos mais novos e atrevidos, uma mãe resiliente e um pai inspirador, que era diretor de uma escola. O perigo chegou quando eu tinha 10 anos e as meninas foram proibidas de ir à escola. Primeiro pensei, o que eu posso fazer? Sou só uma criança. Ao ver meu pai defendendo o direito das meninas à educação, percebi que também tinha a minha voz e queria usá-la. Acreditava e ainda acredito que todas as crianças devem poder ir à escola. Quando somos novos, achamos que não podemos fazer grandes coisas. Confiamos tudo que é sério aos adultos. Mas quando o perigo real ameaçou o meu direito de estudar, eu me senti muito forte, mais forte que nunca, e encontrei o poder da minha voz. No passado, desejei ter um lápis mágico do Sanju. Hoje sei que quando encontramos nossa própria voz, qualquer lápis pode se tornar mágico. Espero que a minha história inspire você a encontrar a magia na sua própria vida e sempre defender aquilo em que acredita. A magia está em todos os cantos do mundo, na sabedoria, na beleza, no amor e na paz. A magia está em você, as suas palavras, na sua voz. Malala. O que eu digo mais depois disso? Não digo mais nada, né? A gente fica com as palavras da Malala. E que as nossas palavras também possam, inspiradas nas dela, levar as melhores coisas para as pessoas que nos ouvem. Então, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva caso não seja inscrito, blá 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 blá, hashtag rumo aos 300 inscritos. E comente, que eu gosto de responder, eu gosto de ter esse retorno, né? E se gostou muito, 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 compartilhe este canal, tá bom? Um beijo grande, até a próxima. Conta uma história, Rosa.